Hoje iniciamos mais uma jornada desse curso, damos seguimento às nossas aulas. Nós já havíamos visto os cuidados dos idosos, como que acontece o envelhecimento, alguns itens proporcionais para que sejam avaliados, as primeiras consultas, como é essa rotina de depois dos 60 anos, tratamento, consultas, e hoje vamos dar continuidade ao conteúdo. Desenvolvimento de trabalho em grupo. O que vem a ser isso? Com o passar da idade, as pessoas idosas elas perdem muito o contexto da vida, seja familiar, seja o trabalho, o lazer, né? Elas se tornam mais sozinhas. E o que acontece? Elas precisam estar em comunidade, elas precisam se filiar a um grupo, estar desenvolvendo atividade junto com pessoas da mesma faixa etária. Ou seja, não adianta introduzi-lo em um ambiente onde seja mais difícil deles aprenderem a fazer. Então, por isso que a escolha é estar junto com a mesma faixa etária. Para isso, a gente precisa estimular, a levar, né, colocá-los diante desse quadro, desse estímulo, desse trabalho em grupo, para que eles se acostumem a ficar, porque geralmente eles também não gostam nem de muito barulho, o convívio em si se torna mais difícil, perdem muita cognição, como nós vimos lá atrás, então o parâmetro de raciocínio deles diminuem. Para ter um aprendizado melhor, precisa ter muito mais cuidado, paciência, estar interagindo com eles, passarem confiança, para que eles se sintam dentro do grupo o mesmo ambiente que fosse o domicílio. Para quê, gente? Para que a gente também mude a visão da velhice, trazer autoestima para eles, né? Evitar alguns problemas que são ocasionados por estarem fechados dentro do domicílio, as dificuldades que eles encontram de sair pela rua e muitas das vezes ainda perdem. É importantíssimo. Então, o que a gente precisa saber? Que essas atividades em grupo sempre é de grande valia para a pessoa idosa. Os profissionais envolvidos nessa elaboração dos grupos para as pessoas idosas estabeleçam alguns objetivos a serem alcançados, como proporcionar a oportunidade de formação e fortalecimento de amizade e o desenvolvimento do companheirismo, proporciona a oportunidade de compartilhar os valores e as experiências da vida, proporcionar a possibilidade de aprendizado de nova habilidade, ampliando o interesse pelo mundo à sua volta, oferecer atualizações de conhecimento, criar oportunidade para a realização de passeios, viagens, excursões, proporcionar momentos de reflexão a respeito do processo de envelhecimento, proporcionar capacidade física e recreativa através do lazer, atividades lúdicas, sociais e culturais. Tudo isso vai fazer parte da pessoa que esteja lá no convívio desse grupo. O aprendizado na terceira idade, ele se torna muito mais lento, mas nada é impossível, precisamos estimular. Seja um curso de pintura, viagens, atividades físicas, a recreação em si. Nós temos no nosso município alguns grupos que são formados por setores e que fazem artesanato, as danças, e isso faz com que esses idosos vivam melhor, tem mais probabilidade de uma vida longa, uma longevidade, e isso para eles é muito bom, esse convívio entre
diferentes grupos de pessoas fazem com que eles aprendam melhor. Talvez a dificuldade de um não é tão grande quanto do outro. E lá essa interação, essa conversa muda o ritmo de vida. Então, diminui as tristezas, fazem com que eles vivam melhor. Dentre as atividades podem estar desenvolver intercâmbio de geração, favorecendo o convívio e troca de experiência com outras faixas etárias, desenvolver ações que possibilitem uma melhor convivência familiar, incentivar o exercício da cidadania e o acesso a políticas públicas, direito a benefícios voltado para o envelhecimento ativo, informar sobre serviços destinados ao envelhecimento ativo, com custos baixos e fácil acesso, programas municipais, estaduais, federais e universidades de terceira idade, entre outros. Daí mostra que envelhecer nem sempre é ruim, basta aceitar, precisamos ter muita aceitação, porque é uma faixa de idade que é complicada, às vezes tem algumas doenças associadas, perde o equilíbrio, perde a audição, reduz o vocabulário, mas não é impossível. Temos brechas, aberturas aonde eles podem conviver muito bem e ter uma vida normal. Um dos direitos do idoso e que está também descrito sobre o estatuto é a caderneta da pessoa idosa. Ela é um instrumento para a organização da atenção à saúde da população idosa. O que tem que vir nessa caderneta? Ela tem que constar, todos os dados da pessoa idosa. Ela é um valioso recurso para os profissionais de saúde, principalmente para a enfermagem, uma vez que propicia o acompanhamento periódico de determinadas condições do indivíduo idoso e outros aspectos que possam interferir o bem-estar desse segmento etário. A caderneta do idoso deve ser preenchida no momento de realização de visitas domiciliares, onde haja um morador de 60 anos ou mais idade, ou na unidade de saúde no momento da consulta. A função primordial da caderneta do idoso é, portanto, propiciar um levantamento periódico de determinadas condições do indivíduo e de outros aspectos que possam interferir o bem-estar. O que nela contém? Todas as informações da pessoa, como data de nascimento, nome completo, número de documentos, e ela se torna um documento específico da pessoa. Então, eles não têm muitas dificuldades nessas idas e vindas. Se perder, tem que ter um telefone, um número de telefone da pessoa que cuida ou de um familiar que esteja mais próximo. Além de ter endereço, tem que constar o número do cartão do SUS, as vacinas, o médico responsável dele. Às vezes tem um médico de confiança que sempre consulta, então coloque lá na caderneta. E dentre as anotações de saúde, o que vem a ser medicamento em uso, quem o acompanha, as vacinas, tem que estar nessa caderneta. Então, ela é um documento específico e primordial na vida do idoso. Antes do adoecimento orgânico, a pessoa idosa apresenta alguns sinais de risco e a função do profissional de saúde, por meio do registro na caderneta, identificar esses sinais para que as ações possam ser assumidas de maneira precoce, contribuindo não apenas para a melhoria de qualidade de vida individual, mas também para uma saúde pública mais consciente e eficaz. Todos esses dados nos ajudam, quando for atender o paciente. Então, tudo aquilo que está anotado na caderneta, a gente vai revisar e olhar direitinho para saber, o que essa pessoa tem, qual é o problema de saúde, ele está fazendo tratamento para quê?
O preenchimento da caderneta deve se dar a partir da própria fala do indivíduo, não é um mini prontuário, mas um documento que a pessoa idosa deve carregar sempre consigo e que pode, eventualmente, ser acessada por outras pessoas. Cada item da caderneta tem sua função e o seu preenchimento correto poderá ajudar a equipe multiprofissional a estabelecer critério de risco para a priorização do atendimento. Então, se tudo consta nela, fica muito mais fácil para que nós atendemos essa pessoa sem muitas perguntas. Caso a gente encontre essa pessoa caída na rua, ou seja, chega com outro tipo de acompanhante na unidade de saúde, a gente tem a caderneta com todos aqueles dados. Isso nos facilita. É fundamental que os profissionais da área de enfermagem incorporem a caderneta de saúde da pessoa idosa na rotina. É preciso preencher e solicitar aos idosos que apresente elas na consulta. Lembrando que é de responsabilidade de todos os profissionais da equipe o preenchimento da caderneta. Entretanto, a equipe de enfermagem pode contribuir muito na divulgação e no acompanhamento da implantação e execução da caderneta da saúde do idoso. É importante que todos tenham, porque nela contém esses dados primordiais. Essa é a caderneta que a Secretaria de Saúde Federal, o Ministério da Saúde em si, ele libera para fazer as anotações do idoso. Então, essa é a capa dela e aqui é o conteúdo interno dela, onde vamos fazer as anotações, marcar retorno, o que aconteceu naquele dia dentro da unidade, se aferiu pressão, HGT, a gente vai colocar as anotações. Um paciente diabético, ótimo, então vamos avaliar pelo menos uma vez por semana e vamos anotar. Fizemos visita em domicílio, vamos anotar também o que aconteceu nesse dia, os relatos desse paciente. Todos vão ficar agendado, anotado nessa caderneta. Um dos outros passos importantes também que acontece com essa pessoa idosa é que quando a pessoa tem a dificuldade para estar dentro da unidade, nós realizamos uma visita domiciliar. Essa visita faz parte da estratégia da saúde da família, que engloba mais do que um simples fornecimento de um tratamento padronizado. É um método aplicado à pessoa idosa que enfatiza sua autonomia e esforça-se em realçar suas habilidades funcionais dentro do seu próprio ambiente. O que a gente faz nessa visita domiciliar? É uma pessoa que não tem condições de estar se locomovendo. Ela é exigida, ou seja, ela é feita mensalmente. Se ele apresenta um problema de saúde, nós temos mais critérios a ir lá avaliar. Então, dentro dessa visita, a gente vai colher mais informações, aferir os sinais vitais, verificar se há edema nesse paciente, observar como está a alimentação, a hidratação e fazer orientações tanto para o pessoal que mora junto ou o cuidador, quanto para a pessoa que está recebendo a visita, a pessoa idosa. Na visita, a gente precisa preconizar alguns dados. A gente faz o acompanhamento da pessoa idosa e seu familiar no ambiente em que vive através da visita e de preferência com a participação da família e cuidadores formais ou informais. Aquelas pessoas que convivem com o idoso, que fornece a medicação, que está no dia a dia, observando as alterações que acontecem, então a gente tem que unir junto com eles para passar as informações. Avaliar o ambiente em que a pessoa idosa vive, onde dorme, em qual quarto costuma ficar, qual posição ocupa dentro da família e etc. Por que dessa observação? A gente tem que olhar se ele está reclamando que não está dormindo direito. Então, a gente vai observar até mesmo o local onde é. Tem muita claridade, é um lugar que tem barulho,
né, muito próximo da rua. Esse quarto fica em qual localidade da casa, do lado em que fica mais propício a atrapalhar o sono dele. Ou seja, qual é essa posição que ele ocupa dentro da família? Ele é a pessoa que mantém um pouco da despesa, né? Ele está ali como um inquilino, ele é o dono daquele recinto. Isso tudo a gente observa. Atentar para possíveis sinais de vulnerabilidade social e risco para ficar em situação de rua, se essa família aceita realmente conviver com esse idoso, ou seja, né, as demências já chegaram, tem um desequilíbrio psicológico, talvez a pessoa já não está mais se reconhecendo o ambiente, né, orientar para evitar as fugas, porque eles também provocam isso, talvez se sentem devido à doença, uma demência, eles se sentem inútil dentro daquele domicílio. Então há muitos questionamentos, né? Ou seja, talvez eles também possam estar, né, sofrendo algum tipo de agressão psicológica. Precisamos avaliar o ambiente em que a pessoa vive, estabelecendo um plano assistencial voltado à recuperação e autocuidado. O que vem a ser isso? Manter algumas mudanças. A gente precisa adaptar o ambiente com a pessoa idosa, para que também não aconteça alguns acidentes. Promover, proteger e reabilitar a pessoa idosa mediante ações profiláticas. Ou seja, então a gente vai lá orientar também sobre as medicações que ele está em uso. O idoso ele não toma só medicação para comorbidade, eles tomam para as demências. A partir dos 60 anos, o cérebro começa a reduzir o seu funcionamento e isso atrapalha muito a pessoa idosa, né? Vem o esquecimento, não consegue se manter, não faz suas atividades de vida diária, não reconhece mais a medicação, esquece o horário. Isso a gente tem que estar perto para estar orientando. Fornecer as orientações relativas aos cuidados necessários que serão realizados para a pessoa responsável pelo cuidado da pessoa idosa no contexto domiciliar. Então eu vou lá, eu não vou avaliar só aquele idoso, eu preciso olhar também diante da pessoa que cuida. A pessoa que cuida, ele pode adoecer junto, devido aos cuidados, às cobranças, né? O período que fica com essa pessoa idosa, talvez não dorme para ficar acompanhando, ele também pode estar doente. Então eu preciso orientá-lo até mesmo sobre o descanso. Agravos à saúde da pessoa idosa. Eu expus um trabalho que fala sobre algumas demências e aqui a gente vai relacionar alguns cuidados que temos que ter dentro do domicílio para evitar os acidentes domésticos. O primeiro que vem, que é nas estatísticas, é um dos causadores de mais problemas de saúde da pessoa idosa, é as quedas. Representa um número importante, né, nas estatísticas, e ele é um problema para a pessoa idosa e estão associados a elevados índices de morbimortalidade. O que vem a ser isso? As quedas provocam fraturas. O idoso ele não tem o equilíbrio legal, né? Ele perde essa capacidade funcional e nessas quedas a probabilidade de ter um politraumatismo, uma fratura de crânio é enorme. Então, o que a gente precisa estar orientando? Os profissionais em todas as consultas devem questionar a ocorrência e frequência de quedas. Essas informações possibilitam a identificação de riscos, além das visitas domiciliares, onde o enfermeiro pode observar se o ambiente em que a pessoa idosa vive está propício
para o risco de queda. Durante essas visitas, a gente tem que avaliar também como que é esse ambiente, né? Se ele tem já algumas seguranças para a pessoa que tem dificuldade para andar, para a pessoa idosa que já tem algumas dificuldades, evitar as quedas. Olhar aonde acontece o banho desse paciente, né? Como que tá os móveis da casa, a associação com os tapetes. Muitos móveis espalhados dentro dos cômodos também é um risco para eles. Então, as causas mais comuns relacionadas às quedas são o ambiente, né, que talvez não esteja favorável. Nós temos que orientar a colocar as coisas no lugar, porque eles podem levantar até a noite, se tropeçarem e cair. Fraqueza, distúrbio de equilíbrio e marcha, que é a dificuldade de elevar os pés para andar, não